Muito bem, estamos aqui chegando para mais uma edição da série Flow e Não Dualidade. Hoje é o episódio 5. No último episódio, eu perguntei para você por que você medita, adiantando que não seria para se tornar uma pessoa melhor, isso não se consegue com meditação, nem também aquietar a mente, é impossível, os pensamentos sempre vão vir. Assim como as ondas, o que você pode aprender é a surfar, né? E a meditação que a gente trabalha na não dualidade é justamente de prestar atenção em algo, mas não está acontecendo. Quem medita? O Jean Klein tem uma frase excelente, ele fala, não medite, procure o meditador. Então, a pergunta é, onde está o observador? Onde é que está aquele que observa, aquele que pensa? Tem que começar a olhar por essa perspectiva. O episódio de hoje é um pouco mais longo, de uma certa forma eu quero trazer um pouco de didática, antes da gente entrar na parte prática mais adiante. Dentro da visão da não dualidade, a consciência desperta essa coisa ampla. A consciência desperta é a compreensão que a gente não é a nossa mente, o nosso corpo. Eles são manifestações, como as nuvens que passam no céu. A mente, o corpo, os pensamentos, as emoções, o céu, a interna, como nuvens, tudo são objetos, pensamentos, emoções, que está à nossa frente. É a relação sujeito-objeto que a gente tem que questionar aqui um pouco. Essa ordem em primeira pessoa. Essa consciência desperta representa um estado no qual a gente reconhece e se reconhece como seres que são atemporais, infinitos. Estamos conectados a todo o universo. Então, nessa perspectiva, a mente e o corpo são vistos como aspectos transitórios, temporários, limitados da nossa existência. Enquanto a consciência desperta é vista como um aspecto permanente e ilimitado da nossa existência. Somos feitos da cor das estrelas. Quando a gente está consciente dessa verdadeira natureza, a gente se liberta da identificação com aqueles pensamentos, com aquelas emoções, e aí a gente consegue ser capaz de viver num estado de paz, de liberdade e de amor incondicional. Vamos chegar lá. A consciência desperta é algo que já está presente em cada um de nós, esperando para ser visto, ser reconhecido. Como se o nosso papel nessa vida, ou de uma prática que a gente pudesse adotar, fosse o de afastar as nuvens que tampam a luz do sol. É essa compreensão de que nós somos um com o todo, que a nossa existência é parte integrante da teia interconectada da vida. Mas a gente nunca soube isso. E a gente criou uma grande ilusão, um engano de grandes consequências. Vou explicar melhor. Essa ilusão foi imposta, foi transmitida desde que a gente nasceu. Esse auto-engano, e na verdade são 6 enganos ou 6 ilusões, eu quero representar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, um trabalho que foi feito pela Catherine von Aldhusen, com quem eu troco muitas informações e aprendo muito com ela. Esse gráfico muito bem resolvido, ele aponta para os 6 maiores auto-enganos que a gente comete nessa vida. Primeiro, a ilusão de que nós somos o nosso corpo e a gente está dentro dele. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Segundo, a ilusão de que nós somos autores das nossas ações e vivemos a nossa vida quando, na verdade, a gente é vivido por ela. Mais sobre isso eu vou falar mais adiante. Terceiro, a ilusão de que eu sou, porque os meus pensamentos, minhas percepções, minhas emoções afirmam isso. 4, a ilusão de que eu estou aqui e o mundo está lá. 5, a ilusão de que eu sou o sujeito das ações e a vida e as coisas acontecem comigo, minha volta. E, por fim, a ilusão de que eu sou o personagem, o diretor e o editor da história. Mas, afinal, o que é essa ilusão? O que é esse auto-engano? Então, vamos lá. O auto-engano é um fenômeno psicológico, é complexo, no qual os indivíduos enganam a si mesmos sobre as suas próprias motivações, sobre seus próprios pensamentos, suas experiências. E aqui na não-dualidade, nesse conceito, o auto-engano da separação se refere justamente à ilusão persistente de que nós somos seres separados, distintos, independentes, em contraste com a nossa real natureza de unidade e interconexão. Para compreender esse auto-engano da separação na não-dualidade, é fundamental explorar as raízes psicológicas disso, né?
Desde bem pequenininho, a gente é condicionado a perceber o mundo em termos de dualidade. Eu, o outro, sujeito e objeto, bem e mal, você é o Carlos Eduardo, você é o Carlos Lua, essa é a sua mãe. Esse condicionamento é reforçado pela linguagem, pela cultura, pelas experiências sociais. Isso cria uma narrativa de separação, que molda a nossa percepção da sociedade e da realidade. Essa narrativa é cheia de nomes, rótulos, descrições, é a linguagem. Além disso, o nosso ego desempenha um papel central no processo do autoengano. O ego é a construção mental que a gente identifica como esse eu sou aqui. Sou mais que isso, mas é o eu. Essa narrativa contínua das minhas experiências, das minhas memórias, dos meus papéis sociais, das minhas crenças. O ego busca o tempo todo afirmar a identidade separada, criando uma ilusão de distinção e autonomia. Então, desse jeito, o autoengano da separação surge da identificação excessiva com o ego, que se perpetua e que perpetua também a ilusão da individualidade da separação. Mais para frente, na série, a gente vai falar sobre o ego, que, ao contrário do que muitas tradições e abordagens defendem, ele não precisa e nem deve ser anulado, destruído, mas, por outro lado, considerado como uma ferramenta útil e que pode ser usada de acordo com as nossas necessidades. O autoengano da separação, ele se manifesta de várias maneiras nas nossas vidas cotidianas. E uma delas, uma das mais óbvias, é justamente a divisão entre eu e o outro. Essa divisão, ela cria uma sensação de alienação, de desconexão, leva as pessoas a conflitos, preconceitos, intolerância, os conflitos relacionais. O autoengano da separação também se reflete nas nossas experiências emocionais e psicológicas. Muitos de nós vivenciamos um senso de isolamento, de solidão, mesmo quando a gente está e tem conexões sociais aparentemente sólidas, até no meio de mais gente. Essa solidão é uma consequência direta da ilusão da separação. Impede a gente de reconhecer a nossa unidade fundamental com os outros seres humanos e com o mundo ao nosso redor. Outra manifestação do autoengano da separação é a busca incessante pela felicidade, pela realização pessoal, através do quê? Da aquisição de materiais, do sucesso profissional, do status social. A gente acredita erroneamente que encontrar felicidade está fora da gente, está em objetos externos ou conquistas futuras. Eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular, quando eu arrumar um primeiro emprego, ou estágio, ou eu ou conseguir comprar o meu primeiro imóvel, ou eu vou ser feliz quando eu tiver meu filho, ou eu vou ser feliz quando eu me aposentar. E assim a gente vai tocando a vida e passa por ela, um passageiro, sem noção do potencial que existe. Então, essa questão do externo ela é muito arraigada no nossa sociedade. E embora o autoengano da separação ele possa parecer onipresente, insuperável, as tradições da não-dualidade elas oferecem alguns caminhos para transcender essa ilusão, para despertar para a verdadeira natureza da nossa real natureza, essa conexão com essa consciência externa, que nos anima, nos traz vida. E uma das práticas fundamentais na não-dualidade é justamente a autoinvestigação, a investigação da sua própria consciência e uma meditação de mente aberta. São práticas que eu vou detalhar em episódios mais adiante. Está estabelecendo as fundações. Então, avaliar e perceber a impermanência e a interdependência de todas as coisas pode ajudar a gente a dissolver essa ilusão de que nós estamos separados. Quando a gente reconhece que todas as formas de vida estão interligadas em flow contínuo, tudo flui, a gente pode começar a abandonar a ilusão da individualidade e da separação. Então, de acordo com essa visão, esse conceito da consciência é a essência de tudo que existe. E ela não se limita só ao nosso corpo e à nossa mente. Ela está presente em todas as coisas, animadas ou não. Né? E o que nos conecta a tudo o que existe. O que fica, então? O que permanece quando a nossa mente não está tentando resolver nenhum problema, que é o que ela faz o tempo inteiro? É tentar pensar no que vai acontecer, no que vai fazer, resolver o problema, e não para. E se de repente ela para? Não está tentando resolver, permanece alguma coisa? Fica alguma coisa ali? Essa ideia
de eu e o mundo sermos uma única coisa, pode parecer estranha no primeiro momento, mas muitas pessoas que conhecem a não dualidade relatam experiências profundas dessa não separação. E essas experiências elas podem ser difíceis de descrever em palavras, mas elas costumam a envolver um sentimento de conexão profunda com tudo que existe. Então, nessa série, o que eu me propus a fazer é detalhar algumas práticas que podem ajudar a gente a cultivar essa sensação de conexão e despertar a consciência para a verdadeira não dualidade. E essa verdade está por trás disso. Então, tudo que você está ouvindo e vendo aqui não é real. Só vai ser real se você experimentar, se você vivenciar. Isso não é mental, não é intelectual. A não dualidade ela deve ser experimentada, vivida, para ser realizada, percebida, entendida. Não é conceitualizada, não é um entendimento mental, intelectual. Então, muitas tentativas de descrever isso, discutir isso através de sei lá, um vídeo como esse, uma série, ou um livro, um retiro, uma palestra, são palavras. A realidade ultrapassa qualquer descrição. Palavras limitam isso. Então, para provocar esse vislumbre do que é a consciência desperta, tenta perceber aquilo que permanece quando a tua mente não está pensando, não está resolvendo, antecipando, julgando, racionalizando. Para fechar esse vídeo, eu quero propor algumas analogias que eu tenho usado há alguns anos para mostrar aspectos da não dualidade de uma maneira mais objetiva. São três. A primeira é a analogia com a tela do cinema. Imagina os nossos eus individuais como personagens de um filme. Assim como os personagens de um filme não são reais, da mesma forma que a tela é real, os nossos eus individuais, aquele self, aquele separadinho, não é real, não são reais esses eus. Da mesma forma que a consciência que está implícita, ou aquela consciência desperta, é real. Então, um incêndio no filme não tem matéria. Quando a gente reconhece que os nossos eus individuais são fenômenos temporários que surgem e somem na tela, nessa tela da consciência, a gente pode aprender a se identificar mais profundamente com a nossa verdadeira natureza, uma consciência desperta que está sempre presente. Isso é a tela. Tudo acontece na tela. A tela está lá, depois o filme acaba. A segunda analogia, uma analogia bem interessante também, sobre o céu e as nuvens. Eu falo de vez em quando sobre ela. E é pensar no seu eu individual, separado, como sendo uma nuvem no céu. Assim como uma nuvem está sempre mudando, mudando, surgindo, passa, chove, se dissolve, seus pensamentos, seus sentimentos, sua experiência, aquilo que você pensa que é você, estão sempre nesse fluxo. Sempre. Então, assim como o céu está sempre presente e inalterado, a sua verdadeira natureza, a consciência também está sempre presente. Mesmo quando o seu eu individual está em turbulência, pensamentos negativos, ou como eu chamo, nuvens de tempestade. Ao reconhecer essa verdadeira reflexão, ou essa conclusão, essa verdade mais profunda, você pode aprender a navegar pelos altos e baixos da vida com mais facilidade, com mais equanimidade. E, por fim, a analogia do instrumento musical. Imagina o seu eu individual, aquele ego separado, como sendo um instrumento musical. Assim como um instrumento musical é capaz de produzir uma enorme variedade de sons e melodias, o seu eu individual é capaz de produzir um programa de pensamentos, sentimentos, experiências, emoções. Mas repara numa coisa: assim como o músico não é idêntico ao instrumento, a sua verdadeira consciência não é idêntica ao seu eu individual. O som só acontece no instrumento quando o músico ou a sua consciência desperta age sobre ele. Esses modelos mentais ou analogias, eles podem ser ferramentas poderosas para aprofundar a sua compreensão da não dualidade, cultivar mais consciência, ou maior, a consciência, compaixão, essa equanimidade que eu falo no seu dia a dia, na sua vida. De novo, o que está lá? O que existe? O que fica quando a sua mente não está resolvendo nada? Experimenta aí, então, para fechar, alguns exercícios esses dias, se você não for pular carnaval, mas se você for também vale a pena. Né? Para vislumbrar, ter um vislumbre dessa não dualidade. O exercício do observador e do observado. Você senta em silêncio e observa a sua respiração. E observa como você é o observador e a sua respiração é o observador. Agora, tenta observar o observador. Quem é esse observador? Vai repetindo isso de formas diferentes, pode variar. Eu acho
é interessante você perceber que você é muito mais do que um observador, mas também faz parte daquilo que é observado. Marina, pratica e volta aqui daqui a algum tempo para a gente falar mais. No próximo episódio, a gente começa a mergulhar nas 6 ilusões. Até lá, e que o flow esteja com você.